tengamos miedo a ser santos. Então vamos invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Ora bem, como vos dizia, estamos no segundo capítulo da exortação apostólica e o Santo Padre dá como título a este capítulo Dois inimigos subtis da santidade. Portanto, o que quer dizer que estes dois inimigos podem ser obstáculo na nossa vida, às vezes até porventura sem nos darmos conta, porque estas ideias às vezes estão mais presentes na vida da Igreja, até mesmo naqueles que ensinam e que estudam e aplicam e ensinam a teologia, porque estas coisas às vezes são demasiado subtis e delicadas. O Papa começa por lhe chamar duas falsificações da santidade: o gnosticismo e o pelagianismo. Estamos a falar de heresias dos primeiros séculos da Igreja. Praticamente estamos a falar do terceiro, quarto século, quinto máximo. Santo Agostinho foi contemporâneo destas heresias e foi um dos que mais combateu, sobretudo, o gnosticismo. Outros padres da Igreja combateram também o pelagianismo, que, como iremos ver, é quase como que um sucessor do gnosticismo. O gnosticismo centra-se na área do pensamento e do conhecimento, enquanto o pelagianismo centra-se na área da vontade e da liberdade. Quer dizer, o pelagianismo começou por ser uma tentativa de superar o gnosticismo, mas não só não o superou, como inclusivamente criou uma nova falsificação, como o Papa lhe chama, e de alguma maneira criou também, digamos, novos erros e heresias que foram combatidas por vários padres da Igreja, entre os quais, no caso do pelagianismo, Santo Ireneu de Leão. Mas entramos então no primeiro número introdutório deste segundo capítulo, onde o Papa diz que nestas duas derivas, podemos falar assim de derivas do pensamento cristão, nós encontramos, no caso do gnosticismo, que está todo ele centrado no campo do conhecimento. Aliás, a palavra gnose é aquela mesma com que no grego se dizia conhecimento, mas este conhecimento acabou por degenerar naquilo que o Papa chama um imanentismo antropocêntrico. Duas palavras caras. Imanentismo quer dizer tudo aquilo que, digamos, vê Deus presente e imanente em todas as coisas. Só que no lugar de Deus acabou por estar o homem. Por isso é que o Papa fala deste imanentismo antropocêntrico. O homem passou a estar no lugar de Deus
e daí ser antropocêntrico, ou seja, em vez de Deus passou a estar o homem no centro desta heresia do gnosticismo. Para vocês perceberem um bocadinho como é que tudo isto acontece, dizer-vos que o gnosticismo não é uma criação, digamos assim, do cristianismo, nem apenas se reduz ao âmbito cristão. O gnosticismo tem as suas raízes na filosofia grega, platónica e socrática, e ao mesmo tempo também tem depois desenvolvimentos não apenas no judaísmo, mas também no islamismo. Portanto, esta visão gnóstica acaba por ser comum às grandes religiões monoteístas. E é exatamente uma forma de explicar a fé e a relação com Deus numa perspectiva meramente racional e do conhecimento. Portanto, esvaziando completamente os dados da fé da sua dimensão sobrenatural. Portanto, isto deu lugar a um certo elitismo narcisista que está voltado sobre o homem, sobre si próprio, e até mesmo autoritário, porque em vez de evangelizar, impunha a ideologia da heresia, naturalmente. E podemos até dizer que provavelmente, dado aquilo que referi, de que o gnosticismo acabou por estar presente também no judaísmo, aquilo que sucedeu, que eu já referi, da passagem do gnosticismo para o pelagianismo, onde em vez do pensamento e do conhecimento passa a estar a vontade e a liberdade, nós já tínhamos encontrado uma situação do género precisamente no farisaísmo. Portanto, esta atitude de julgar os outros, de classificar os demais, em vez de facilitar o acesso à graça, como diz o Papa na encíclica, consumia as energias a controlar e a julgar a maneira como as pessoas praticavam a fé e acediam à fé. Como vos disse, conhecemos todos esta atitude já no próprio judaísmo e nomeadamente nos fariseus e nos escribas. Mas, infelizmente, esse gnosticismo que passou, digamos assim, os séculos, atravessou os séculos, tem hoje também uma dimensão atual numa fé fechada no subjetivismo. Digamos que, através do conhecimento, as pessoas julgam poder alcançar, pela sua própria capacidade humana, quer a santidade de vida, quer o acesso a Deus, quer o próprio conhecimento de Deus. Mas a pessoa está enclausurada em si própria e nos seus sentimentos. Portanto, digamos que é um estar ao contrário da fé, fechado num subjetivismo sobre si próprio. O Papa, para de alguma maneira nos descrever melhor o que são estas derivas da doutrina, fala de uma mente, por isso o conhecimento, sem Deus e sem carne. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta heresia se desenvolveu, ao fim e ao cabo, em alguns aspectos, como um verdadeiro agnosticismo. E, portanto, retirou Deus do centro, colocou o homem no centro e, em certo sentido, a carne, e depois isso vai ser visto mais adiante no pelagianismo, acabou por desaparecer. Portanto, a encarnação, que é um aspecto fundamental da nossa fé, e Jesus encarnou exatamente para tornar possível e acessível Deus na história e na vida dos homens, digamos que acaba, como o Papa diz num subtítulo deste capítulo, uma mente sem Deus e sem carne.
Portanto, uma mente sem a encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo, como o Papa muito gosta de dizer. Portanto, nesta teoria, digamos assim, nesta heresia, trata-se de um Deus sem Cristo, de um Cristo sem igreja e de uma igreja sem povo. Aquilo que me perguntareis neste momento, face a estas reflexões assim um bocadinho difíceis de explicar e de compreender, como é que hoje nós encontramos ainda influências, como o Papa diz, o gnosticismo continua a ser atual. Em que sentido? Naturalmente, aquilo que o gnosticismo hoje pretende fazer, como fez nos primeiros séculos da Igreja, é explicar a fé e o Evangelho com a razão, não meramente um racionalismo, mas dando a entender que o homem por si próprio, sozinho, pode alcançar o conhecimento das realidades sagradas e o conhecimento do próprio Deus. Naturalmente, estas teorias foram absolutizadas e, naturalmente, estão submetidas a estes raciocínios que usam. E o Papa chama a atenção para isto. Mas, afinal, não podemos usar a razão humana para compreender as realidades da fé? E o Papa diz que sim, absolutamente. Mas uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do Evangelho, outra é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica racional, fria e dura, que procura dominar tudo. Aqui o Papa faz, na exortação apostólica, uma citação de um texto de São Boaventura. E a este propósito do que estava a acabar de dizer, São Boaventura recomenda que se deixem todas as operações intelectivas e que o ápice mais sublime do amor seja transferido e transformado totalmente em Deus. Ou seja, é a nossa relação humana frágil, mas também usando a nossa relação, que é instrumento que o Evangelho naturalmente utiliza para compreendermos a Deus. E para obter isto, São Boaventura diz o seguinte: para obter a relação verdadeira com Deus, deve haver pouca ciência e, sobretudo, dar mais importância à nossa busca interior. E, neste sentido, muita unção espiritual. Ou seja, não se chega a Deus através da ciência, embora a ciência possa explicar muitas coisas. Mas o importante é chegar à compreensão do mistério de Deus através da unção espiritual. Também nesta linha da importância que se dá muitas vezes ao conhecimento, São Boaventura diz: pouca língua e muita alegria interior, ou seja, não é através do palavreado, mas é através daquilo que se sente a partir da unção espiritual e da alegria interior de pressentir a presença de Deus na nossa alma. E também diz: pouca palavra e poucos livros, mas, sobretudo, deixar a porta aberta no interior do nosso coração ao Espírito Santo. Pouco privilégio à criatura, aos homens, à sua razão e aos seus pensamentos, e privilegiar, isso sim, a nossa relação com o Criador e o nosso abandono ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Através desta citação
de São Boaventura, dá para perceber que, no fundo, aquilo que nos permite compreender o ensinamento teológico e moral do Evangelho é este uso razoável e saudável e humilde da nossa razão. Então, aquilo que o Papa nos continua a dizer é que o gnosticismo é uma das piores ideologias, porque alimenta-se de si mesma e, portanto, constrói-se à volta do pensamento sem Deus, e quanto mais procede nesse caminho, mais se torna cego e fechado sobre si mesmo. Neste sentido, o Papa conclui e diz: o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida humana. Portanto, aquilo que nós precisamos então de perceber é que Deus supera-nos infinitamente. Ele, para cada um de nós, é sempre uma surpresa. E não somos nós que determinamos a circunstância histórica em que o vamos encontrar, mas é Ele que gratuitamente se nos manifesta, se deixa encontrar e se revela, e muitas vezes também utilizando a nossa razão. Deus percebe-se interiormente quando tudo é claro e seguro, sem pretendermos dominar a transcendência de Deus. Ou seja, nós não podemos dizer onde é que Deus se encontra ou não se encontra, porque é Ele que nos diz onde o encontrar. É a sua ação no interior da nossa vida que nos permite encontrá-lo. Portanto, já estão a perceber como muitas vezes, sob a veste de uma grande erudição e de uma grande capacidade intelectual de certos pregadores e de certas pessoas que se deixam conduzir por esta heresia, muitas vezes parece que dominamos tudo e todos, e até a própria verdade, ao ponto que a dominamos porque é a nossa razão, é o nosso conhecimento que se torna capaz de a alcançar. Ora bem, aquilo que nós dizemos pela fé é que o mistério é insondável. E este caráter insondável do mistério é precisamente uma das coisas que as mentalidades gnósticas rejeitam, porque não são capazes de a controlar. Aquilo que se pretende, de alguma maneira, é utilizar a razão, o conhecimento, para controlar o mistério. Portanto, dizer a um gnóstico que o mistério é insondável é uma coisa que ele não aceita de maneira absolutamente nenhuma. Portanto, os mistérios não são acessíveis à nossa razão. Pelo contrário, nós conseguimos alguma compreensão do mistério apenas através da graça de Deus e do dom de Deus. Por isso, é através da pobreza interior e da humildade que conseguimos compreender a verdade e que nessa verdade encontramos e recebemos o Senhor. Por isso, não podemos pretender que a nossa razão nos autorize a compreender o mistério quando ele é que se dá livremente a conhecer e gratuitamente. Portanto, algumas correntes gnósticas desprezam esta simplicidade concreta do Evangelho e tentaram substituir o Deus Trindade e encarnado no Verbo Eterno por uma unidade superior, por um ente superior. Hoje há muitas correntes que passam por ser importantes espiritualmente falando, em que as pessoas dizem: eu cá tenho
o meu poder superior. Esta unidade superior, este poder superior, de alguma maneira, é aquilo que parece substituir o Deus do Evangelho, o Deus revelado em Jesus Cristo. Portanto, aquilo que o Papa nos recomenda é que nós continuemos a perceber que é lógico à nossa condição humana as dúvidas, as batalhas, as angústias, os sonhos, as perseguições, as preocupações. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que Jesus encarnou precisamente para tornar acessível à nossa vida humana e à nossa carne humana aquelas que são as vias sobrenaturais e dadas por Deus através da revelação para chegar à experiência de Deus e ao conhecimento de Deus. Portanto, aquilo que o Papa diz agora é que, com frequência, esta heresia se torna uma perigosa confusão. Ou seja, julgar que por sabermos algo ou podermos explicar com uma certa lógica, isso já nos torna santos, perfeitos e às vezes até com algum orgulho e soberba, melhores do que a massa ignorante. São João Paulo II, diz o Papa Francisco, advertia a quantos na Igreja têm a possibilidade de uma formação mais elevada contra a tentação de cultivarem um certo sentimento de superioridade relativamente aos outros fiéis. Só para vos dar um exemplo onde é que isto tudo ainda acontece muitas vezes, talvez já tenham ouvido alguma vez desabafos até eventualmente de alguns clérigos relativamente à piedade popular, às manifestações populares da fé. Muitas vezes aquilo que se pretende é que tudo isso, que no fundo acaba por ser a expressão da fé do povo, seja substituído por um elitismo, digamos assim, que nos impede de fazer perguntas, de questionar, de nos interrogar, precisamente porque somos pobres, somos humildes. E muitas vezes esta fé humilde exprime melhor exatamente esta nossa limitação, esta nossa humildade humana. Nós precisamos de aprender para viver, e a teologia e a santidade devem ser um binómio inseparável. Ou seja, aquilo que aprendemos também com o recurso à teologia e com a ajuda da teologia para sermos também mais eruditos na nossa fé, deve ser em ordem à vida e deve ser para viver, mas para viver sempre nesta perspectiva que nos ajuda a reconhecer a humildade da nossa condição. A certa altura, o Papa Francisco faz uma citação relativa a São Francisco de Assis e que tem que ver com o nosso Santo António de Lisboa. Diz o Papa: São Francisco de Assis, ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrina, quis evitar a tentação do gnosticismo. Escreveu a Santo António de Lisboa dizendo-lhe assim: apraz-me que interpreteis aos demais frades a Sagrada Teologia, como que a dizer, fique satisfeito que estejas a ensinar a teologia aos frades, contanto que este estudo não apague neles o espírito da santa oração e da devoção. Vem a propósito dizer o que o Papa nos referiu antes. Naturalmente, compreendemos que precisamos de instruir mais o laicado e as famílias, esclarecendo a fé. Mas esse esclarecimento não pode ser em lugar ou em substituição da devoção popular, da oração
e de tudo aquilo que é a forma mais simples e mais fácil de podermos chegar ao conhecimento e à expressão da fé. Ou seja, o que o Papa nos quer dizer é que para a santidade também é importante o esclarecimento que a teologia nos oferece. Mas o mais importante e aquilo que mais concorre para a santidade é a oração e a devoção. Ou seja, uma alma esclarecida, sem dúvida, mas ao mesmo tempo iluminada pelo Espírito Santo que nos fala na oração e pela devoção que a oração nos faz experimentar relativamente a Nossa Senhora, ao Espírito Santo e a todos aqueles que já deram provas com a sua vida de ter alcançado a santidade. Portanto, a verdadeira sabedoria cristã, diz o Papa, não se deve desligar da misericórdia também para com o próximo. E até diz e recomenda o seguinte: há atividades como as obras de misericórdia e de piedade que, unindo-se à contemplação, não impedem a santidade, mas favorecem-nos. Portanto, até aqui tentei explicar, como fui capaz, o que é que significa esta atitude que acentua a importância do conhecimento e da razão e recomenda, naturalmente, um esclarecimento da fé que é legítimo e que é conveniente e importante, mas, ao mesmo tempo, sem impedir que se mantenham aqueles aspectos que são fundamentais naquilo que nós podemos chamar a santidade popular ou a santidade ao alcance de todos, ou como diz o Papa na primeira parte da exortação, que já tratamos, a santidade ao pé da porta, ou a santidade da classe média. Portanto, para dizer que o importante é não pensarmos que o caminho de santidade exige um alto esclarecimento da teologia e um conhecimento aprofundado da doutrina, naturalmente naquilo em que pudermos fazê-lo e em que a Igreja nos oferecer essas oportunidades, tudo bem, mas não pensarmos que a santidade só se alcança dessa forma. Portanto, é uma forma de atribuir, como terão percebido, e agora falando do plagiarismo já irão ver ainda mais claramente, porque aqui entra agora, em lugar do conhecimento, a vontade, a fazer-nos perceber que não é por muito saber, nem sequer por muito querer, por nossas forças, que alcançamos a santidade. A santidade é sempre dom gratuito de Deus, a santidade é sempre chamamento de Deus e o conhecimento e a razão têm o lugar que lhe compete, mas não é da razão nem do conhecimento que primordialmente depende a santidade. A santidade depende do dom de Deus, da graça divina e, sobretudo, da intervenção de Deus na nossa vida. E é isso que agora passamos a tratar na segunda heresia a que o Papa se refere e que é o plagiarismo. E o Papa diz mesmo que há hoje em dia um plagiarismo típico do nosso tempo. É isso que ele agora nos vai explicar. Sobre o plagiarismo atual, o Papa começa por dizer o seguinte: o gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga que está presente também hoje. Com o passar do tempo, muitos começaram a reconhecer que não é o conhecimento que nos torna melhores ou santos. Ou seja, graças a Deus e graças à doutrina dos padres e também à doutrina dos concílios e do credo que foi sendo reconhecido e aprovado pelo concílio de Niceia, por exemplo, e que passou a ser o credo no qual
vivemos, atualizamos e acreditamos na nossa fé, de facto, hoje já se consegue perceber, libertos dessa tentação inicial do gnosticismo, que o conhecimento tem o seu papel, mas não é de muito saber e de muito conhecer que depende a nossa santidade. Mas depende sobretudo da vida que levamos. E a este nível podemos dizer da caridade que vivemos. O problema é que isto foi subtilmente degenerado, de modo que aquilo que alguns tinham conseguido aprender do ensinamento dos padres da Igreja, que defenderam a Igreja do gnosticismo, a coisa foi conduzida da área do conhecimento para a área da vontade. O poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, ao conhecimento, passou a ser atribuído pelos pelagianos à vontade humana e, sobretudo, ao esforço pessoal. É aqui que, como vos dizia logo no início, muitas vezes também esteve presente na vida do judaísmo através dos escribas e, sobretudo, dos fariseus, que naturalmente sobrevalorizavam o esforço humano, o mérito humano, aquilo que a força da vontade conseguia. Lembram-se daquela célebre passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, onde se diz que 2 homens entraram no templo para rezar, e um deles era publicano e não ousou aproximar-se do altar e batia com a mão no peito, pedindo perdão, e dizia: Senhor, eu não sou digno sequer do teu amor, da tua bondade. Enquanto que o fariseu chegou ao altar e disse ao Senhor: eu sou assim, sou assado, e descreveu as suas virtudes todas. Fez o elenco dos seus méritos e a certa altura disse, quase descaradamente: se tu não me justificares, quer dizer, se tu não me reconheceres como santo, ficas mal contigo próprio, porque tu mandas cumprir a lei do dízimo e eu cumpro a lei do dízimo. Tu mandas respeitar o sábado e eu respeito o sábado. E assim por diante. Portanto, era como se estivesse a dizer: aquilo que tu mandas, eu faço. Pela minha vontade, sou capaz de fazer. Portanto, em certo sentido, a vontade valia mais do que a graça, do que o dom gratuito de Deus e daquilo que nos permitia, ao fim e ao cabo, ser santos. Porque é a graça que nos santifica, é o dom de Deus que torna a nossa vida adequada à palavra de Deus e à vontade de Deus. De maneira que aquilo que tentou ser uma forma subtil de superar o gnosticismo acabou por cair numa outra heresia, que é precisamente esta heresia ligada à vontade e ao mérito, e que é o pelagianismo. Portanto, aquilo que os pelagianos se esqueceram é que a graça não depende do nosso mérito nem do nosso esforço, mas da misericórdia divina. Porquê? Porque foi Ele, como diz São João, que nos amou primeiro. Portanto, no caso do pelagianismo, diz o Papa, estamos perante uma vontade sem humildade. Esta mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus e muitas vezes até com discursos muito sublimes, no fundo só confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros. É exatamente o exemplo que acabei de dar dos fariseus. Por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo de vida, consideravam que Deus não podia não o justificar. A mesma coisa se fez depois sentir através desta outra heresia que é o pelagianismo. Ou seja, aquilo que os pelagianos afirmam
é que tudo se pode com a vontade humana, como se afinal a vontade humana fosse algo puro, perfeito, omnipotente, a que se acrescenta a graça. Como quer dizer, temos a vontade, que é esta omnipotência, e depois a graça vem dar aqui uma ajuda. Ora, é exatamente este o grande erro dos pelagianos, como se afinal não existisse a nossa fragilidade humana. Aliás, Santo Agostinho convida-nos a reconhecer que precisamos de pedir tudo aquilo que não somos capazes de fazer. Ou então dizer humildemente ao Senhor: dai-me aquilo que me ordenais, que me prescreveis, e ordenai-me o que quiserdes. Porquê? Porque sabíamos que podíamos cumprir, ou sabemos que podemos cumprir aquilo que Deus nos pede, porque é Ele que nos dá a força e a graça para o poder cumprir. Ora bem, aquilo que acontece no pelagianismo é que falta um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites, e isso impede a graça de atuar melhor em nós. Porquê? Porque o nosso orgulho e a nossa soberba de uma vontade que consideramos capaz de tudo não deixa espaço para provocar aquele bem possível que só a graça nos pode alcançar através de uma vida abundante na graça de Deus. Portanto, digamos que esta heresia é um confiar demasiado em nós próprios. E então, no que diz respeito à santidade, nós não podemos confiar nas nossas forças, não podemos imaginar que somos capazes, acima de nós próprios e pelas nossas forças, de fazer aquilo que a nossa vontade limitada e a nossa fragilidade humana muitas vezes não nos permite fazer. Portanto, diz o Papa que se nós recusarmos esta modalidade humilde e simples de acolher a graça divina, com facilidade nos tornamos cheios de nós mesmos e incapazes de reconhecer que a santidade é dom de Deus, porque a atribuímos aos nossos méritos e à nossa força. Talvez se recordem quando Deus diz a Abraão: eu sou o Deus Supremo, anda na minha presença e sê perfeito. Ora, para ser perfeito, como é do agrado divino, precisamos de viver humildemente na presença dele, envolvidos pela sua glória. Portanto, há que, de alguma maneira, perder medo de Deus e saber que é só vivendo na sua presença que somos capazes de realizar aquilo que são os seus desígnios sobre nós. Quando nós aceitamos e deixamos de pensar a nossa existência sem Deus, desaparece completamente o caminho da santidade. Pelo contrário, nós muitas vezes dizemos que Deus habita em nós e pela fé acreditamos que Ele habita em nós, mas nós aquilo que deveríamos desejar era ardentemente, como diz a Escritura, que Ele habite na nossa vida. Aliás, o ardente desejo, como diz o Salmo, é habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Portanto, para dizer, não é como se nós aceitamos que Deus habita em nós, mas não, é o contrário, é desejar habitar na graça de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus. É uma diferença muito grande. Pensar que Deus habita em nós, quase como atribuindo a nós essa sua presença, mas ao contrário, é saber que é por graça sua que nós habitamos na sua casa e vivemos na sua presença.
Esta é verdadeiramente a posição correta para vencer a tentação pelagianista que nos faz ter uma vontade absoluta, capaz de tudo, como se a nossa humanidade não fosse frágil e necessitada da graça de Deus. Porque, afinal, é a graça que nos possibilita viver na luz e no amor de Deus. E daí a expressão que recordava do Salmo, o ardente desejo de habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. A esta altura, explicando ainda melhor esta heresia do pelagianismo, o Papa fala que há um ensinamento da Igreja que frequentemente é esquecido e que foi sempre, ao longo dos séculos, ensinado e repetido. E o Papa diz o seguinte: a Igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor, que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de nos fazer habitar na sua graça. Porque Deus derrama em nós a própria fonte de todos os dons. Antes de nós próprios termos sido capazes de combater as dificuldades, Deus já derramou sobre nós a fonte de todas as graças e de todos os dons. É por isso que o Sínodo de Orange, já no primeiro milénio, ensinava o seguinte: nenhum ser humano pode exigir, merecer ou comprar o dom da graça divina. A graça de Deus não se compra. Lembram-se dos Atos dos Apóstolos, daquele exemplo que nos é dado de alguém que queria comprar, pensando que se comprava e vendia a graça que os apóstolos anunciavam. Mas, pelo contrário, mesmo a cooperação com a graça, mesmo o viver a graça dentro do nosso coração, é dom próprio de Deus. Até para viver em graça e até para se deixar trabalhar pela graça de Deus, somos revestidos da sua graça. Ou seja, para viver bem na graça de Deus, Deus dá-nos também essa graça. Portanto, afirma-se dogmaticamente no Concílio de Trento que fomos justificados gratuitamente, porque nada do que precede a justificação, quer a fé, quer as obras, merece a própria graça da justificação. E o Concílio termina citando São Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, onde ele diz: se é graça, então não é por causa das nossas obras. Caso contrário, a graça já não seria graça. Portanto, é pela graça que somos justificados e não pelas nossas obras, como o diziam tão claramente os fariseus. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica, ainda hoje, nos diz que o dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. Não quer dizer que a inteligência não seja necessária, nem que a vontade humana não deva concorrer para o caminho da santidade. Mas o dom da graça é superior e vale mais e é mais importante no caminho da santidade do que a nossa inteligência ou do que a nossa vontade. Em relação a Deus, não há da parte do homem mérito no sentido de um direito escrito, ou melhor, estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida. Por isso, só pode ser por graça que caminhamos na santidade. A sua amizade, a amizade de Deus para conosco, supera-nos infinitamente.
não pode ser comprada por nós com as nossas obras e pode apenas ser um dom da iniciativa divina que nos ama. Os santos aprenderam a dizer e a pôr a sua confiança não nas suas ações nem nos seus méritos, mas no dom de Deus. E por isso é a expressão própria dos santos esta: ao anoitecer desta vida, quando chegarmos ao termo da nossa existência, aparecerei diante de vós com as mãos vazias. Ou seja, mesmo a santidade que tiver vivido e alcançado terá sido sempre dom de Deus, concurso da sua graça. Portanto, não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras, porque todas elas têm as manchas aos vossos olhos. É esta humildade que fez dos santos santos. Ou seja, são exatamente esta convicção adquirida pela Igreja, que tão claramente está expressa na palavra de Deus, que fica fora de qualquer discussão. Ou seja, podemos celebrar com gratidão o dom gratuito da amizade com Deus, mas para isso é necessário que as nossas capacidades sejam enriquecidas pelo dom da graça. Precisamos de reconhecer alegremente que a nossa realidade é fruto de um dom, particularmente a nossa santidade, e aceitar também a nossa liberdade como graça, que às vezes, e na antropologia de hoje, é muito frequente pensar-se que a liberdade é originariamente humana e que é algo nosso, que conseguimos alcançar e possuir por nós mesmos. Mas, ao invés, diz exatamente também a doutrina da Igreja que a própria liberdade e o uso dela é dom de Deus e enriquecido pela sua graça. Portanto, só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. Então isto já nos diz, de alguma maneira, que estejamos atentos também nós no nosso caminho de santidade e naquilo que agora, daqui para a frente, iremos visitar na exortação apostólica, que precisamos de estar atentos a estas tentações que às vezes subrepticiamente alimentamos sem querer. E o Papa termina, antes propriamente da conclusão que vamos fazer deste capítulo, dizendo-nos: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O Papa está a citar São Paulo aos Romanos, logo no início do capítulo 12, para dizer que tudo é dom, que tudo é graça, e que por isso também o nosso caminho é um caminho feito a partir da graça de Deus. Por outro lado, também há ainda hoje novos pelagianos, ou seja, também mesmo no campo da santidade, há quem continue hoje ainda a defender a justificação, ou seja, a santificação a partir das nossas forças, a partir da adoração da vontade humana e das nossas capacidades humanas. Naturalmente, em vez de nos deixarmos guiar pelo Espírito no caminho do amor e de nos apaixonarmos por comunicar a beleza e a alegria do Evangelho, muitas vezes deixamos-nos ainda tornar soberbos e orgulhosos, pensando que através da nossa vontade conseguimos alguma coisa. Muitas vezes, contra o impulso do Espírito, a vida da Igreja transforma-se numa peça de museu
ou numa propriedade de poucos. É mesmo uma expressão à maneira do Papa Francisco, para nos dizer que muitas vezes estes neopelagianistas contemporâneos se habituaram a reduzir e a maniatar o Evangelho, despojando-o da sua simplicidade cativante e do seu sabor, esquecendo que nos devemos submeter à vida da graça e, sobretudo, à nossa vontade e à nossa liberdade. Portanto, pensar que tudo depende do esforço humano, canalizado através de normas ou de estruturas eclesiais, é complicar o Evangelho e é tornarmos-nos escravos de um esquema, é o Papa que o diz, que deixa pouca abertura para que a graça atue. Ao invés, a santidade brota lá onde o coração humano deixa agir a graça de Deus. Não é por acaso que o Evangelho resume toda a lei, para voltar outra vez a falar dos fariseus, que faziam grande questão de cumprir a lei, dizendo que é bom recordar que existe uma hierarquia de valores antes da lei, que nos leva exatamente a buscar o essencial, que tem Deus, através das virtudes teologais, como objeto e como motivo. E voltando a repetir São Paulo aos Romanos, quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Assim, é no amor que está o pleno cumprimento da lei. É uma coisa interessante. O Papa diz que, no meio da selva densa de preceitos e prescrições que constituíam a lei da antiga aliança, Jesus abre uma brecha que permite vislumbrar dois rostos, o do pai e o do irmão. Como para dizer, esta síntese do mandamento novo relaciona-nos com os dois rostos com quem basta e nos devemos relacionar, com o Pai, com Deus e com os irmãos. De facto, aquilo que Jesus acabou por nos ensinar é que aquilo que Deus escolheu e que Ele próprio, até no Evangelho de amanhã, que vamos ouvir, Jesus deixa Jerusalém e o Jordão, onde se tinha encontrado com São João Batista, e volta para as terras de Zabulão e Neftali, a Galileia dos gentios, à procura exatamente não dos santos, mas dos frágeis, mas dos pequeninos, daqueles que são necessitados do dom de Deus e da graça divina. Portanto, será com os descartados desta humanidade vulnerável, que somos todos nós, no fim dos tempos, que o Senhor plasmará a sua última obra de arte. Portanto, o que é que resta? O que é que tem valor na vida? Quais são as riquezas que não desaparecem? Diz o Papa, são seguramente duas: o Senhor e o próximo. Estas duas riquezas nunca desaparecem. Creio que, ao chegarmos ao fim, percebemos que estes desvios da fé verdadeira, o gnosticismo e o pelagianismo, manifestam-se de formas diferentes segundo o temperamento e as características próprias daqueles que exaltam o pensamento e o conhecimento e a vontade. Por isso mesmo, e para evitar cair nestas tentações, o Papa Francisco recorda-nos e exorta-nos a questionar-nos e a discernirmos diante de Deus se estamos verdadeiramente seguros destas duas realidades e riquezas que nunca desaparecem: Deus, o Senhor e o próximo. Estas são as riquezas que nos fazem santos. Não é a razão humana,
não é a vontade e a liberdade humana, mas é efetivamente a nossa fidelidade ao Senhor e o nosso amor pelo próximo. Portanto, isto como para dizer que a santidade será, sim, fruto da graça de Deus e consequência da vida de Deus e da nossa relação com Ele, da vida de Deus em nós e do nosso amor para com o próximo. Portanto, aquele que é o caminho da justificação e da santidade é o caminho do novo mandamento. Amar o Senhor e amar o próximo. E, naturalmente, tudo isso se consegue através do amor recíproco. Então, o que o Papa nos sugere, eu agora compreendo que esta lição de hoje não foi fácil e que o tema em si até é difícil de explicar. Espero ter sido capaz de vos fazer perceber em que é que consiste cada uma destas heresias e como elas ainda hoje se escondem subrepticiamente por detrás de muitas nossas boas vontades, mas depois aquilo que vale, aquilo que conta é, acima de tudo, a graça de Deus. É ela que nos liga a Deus, é ela que nos coloca na plena e total dependência de Deus e é essa que é capaz de nos fazer ver o próximo como o verdadeiro caminho da Igreja e o caminho que nos conduz a Deus. Então, no próximo 2 a 15 dias, na próxima sessão, teremos de alguma maneira pela frente já aberto o caminho que sem pelagianismos e sem gnosticismos nos vai ajudar, partindo da graça de Deus e da escolha de Deus colocada como primeiro ideal da nossa vida e do amor ao próximo no caminho que efetivamente nos conduz ao Senhor. Peço-vos desculpa se não fui suficientemente claro e não vos ajudei a compreender este capítulo um bocadinho difícil e por isso mesmo recomendo que quando puderdes o leiam para eventualmente perceber alguma coisa que eu não tinha sido capaz de explicar. Mas é apenas um alerta que o Papa nos faz para dizer que sem querermos, às vezes podemos ser induzidos em erro, pensando que a santidade é uma questão de ilustração intelectual ou de grande conhecimento da fé e da doutrina, ou que a santidade é fruto das nossas forças e do nosso mérito. Pelo contrário, a santidade é dom que Deus nos dá generosa e gratuitamente e que só um coração pobre e humilde é capaz de acolher e de pôr em prática. Que o Senhor nos dê exatamente esta graça de ser santos a partir da sua santidade e de viver em conformidade com a sua vontade.
tengamos miedo a ser santos.